Bom, eu sou o Pedro Caldas e eu vou apresentar aqui o trabalho final de eletrônica de potência, onde eu vou falar sobre o uso do conversor buck-boost para estabilização de tensão em portas USB. O trabalho quem está fazendo sou eu, o Pedro Henrique Martins de Caldas e o Pedro Eduardo Moreira Pinto. O trabalho consistia em a gente pegar um dos conversores que foram estudados durante esse semestre de aula e tentar achar uma aplicação para eles, um problema que possa ser resolvido com eles e fazer um projeto em cima disso, uma simulação utilizando o software do PSIM e fazer uma apresentação e um relatório a partir disso. Bom, então qual foi o problema que a gente achou? É, a- o problema foi que as portas USB padrão, elas geralmente operam a 5 volts contínuos de tensão, que é o necessário, era o necessário no começo da história dos computadores para alimentar toda a lógica computacional que tinha neles. Hoje em dia as portas USB elas não se restritam só aos 5 volts, né? Existem portas muito maiores, com tensões tanto menores quanto superiores aos 5 volts. Mas os 5 volts é um bom ponto de partida para fazer esse estudo, visto que é o USB mais comum que está disponível em qualquer computador, ou que é necessário para ligar qualquer periférico, mouse, teclado, já que os 5 volts é o que alimenta a lógica de controle desses dispositivos. O problema é que muitas vezes a gente tem a necessidade, para algumas aplicações mais específicas, de ter 5 volts exatos na saída dessa porta USB. E a porta USB ela fornece uma tensão que pode variar, isso é parametrizado, né, de 4,5 volts a 5,25 volts. Então, uma das formas de estabilizar essa tensão na saída do USB seria com o uso de um conversor CCCC. O conversor que a gente escolheu para isso então foi o conversor buck-boost, porque a gente pode trabalhar com ele tanto numa tensão que está acima, como seria os 5,25 volts, a gente trabalha com o buck-boost fazendo ele reduzir a tensão, ou com ele estando abaixo, né, com a tensão mais próxima ali de 4,5 volts, a gente elevaria a tensão. O buck-boost ele é conhecido justamente por isso, né? Ele é capaz de operar como abaixador ou elevador. Como o próprio nome diz, ele é uma junção dos conversores, o conversor rebaixador, o buck, e um conversor elevador, o boost, que usa o princípio do chaveamento, né? Ambos usam e ele é como se fosse uma junção dos dois. É um circuito que ele depende de muitos dispositivos eletrônicos, como é o caso do indutor, o diodo e o capacitor, para a construção do circuito, e ele funciona a partir de algumas etapas de funcionamento, que são baseadas também no chaveamento. O que acontece? Ele tem dois períodos, o período do chaveamento ligado e o período onde o chaveamento está desligado. Quando a chave está conduzindo, a fonte ela vai fornecer a energia para o indutor. O diodo que está ali em cima ele não vai permitir a passagem da corrente da fonte diretamente para a carga. Então é como se criasse ali dois circuitos, né? Dois pequenos circuitos. Um que está ligado à fonte somente com o indutor e outro que está ligado ali à energia que está saindo do capacitor para a fonte. Então, como o capacitor inicialmente ele não está ligado em nada, a gente vai ter ali um regime transitório que é referente ao carregamento tanto do indutor quanto do capacitor, já que na primeira vez que a chave for ligada, a fonte ela não vai conseguir diretamente alimentar esse capacitor. O que vai acabar alimentando ele vai ser depois o indutor. Então tem um tempo para se estabilizar, mas isso não é um problema para a aplicação desse circuito aqui. E ela tem um estado onde a chave está aberta, né? No estado onde a chave está fechada, na verdade o que principalmente acontece é que a fonte ela fornece a energia ao indutor e o indutor ele é magnetizado assim. E enquanto o capacitor ele vai fornecer a energia para a carga. Quando a chave abre, o indutor ele vai transferir a partir do diodo, quem vai começar a conduzir é o diodo. Então ele vai transferir a energia para a carga e para o capacitor, o que vai desmagnetizar esse diodo e vai iniciar o novo ciclo. Essas etapas elas estão demonstradas aí na figura. A partir dessas etapas de funcionamento, a gente consegue fazer o equacionamento desse conversor, considerando os dois modos, né? Então a gente tem que comparar a tensão que ocorre quando a chave está acionada e quando ela está aberta. Quando a chave ela tá conduzindo, a gente tem ali no circuito da esquerda que a tensão no indutor
ela é um circuito em série somente com a fonte. Então a tensão no indutor seria igual à tensão de entrada. E quando a chave não conduz, a tensão no indutor vai ser igual à tensão. Ela passa pela carga num outro sentido, então ela vai ser igual a menos a tensão de saída, menos a tensão que a gente tem na carga. Só que, porém, a gente está querendo comparar as áreas da tensão e não a tensão em si. Então a gente não vai usar esse valor como se fosse negativo. A gente vai todos colocar eles em módulo e vai comparar eles de forma positiva ambos. Então a gente tem aqui abaixo no equacionamento que a gente vai ter comparar os dois VL dos dois estados, né, o do estado ligado e do estado desligado. E aí no período ligado, no período onde a gente tem multiplicado por T1, a gente tem a tensão de entrada E, e no período em que a gente tem multiplicado por Toff, a gente tem a tensão de saída VO. Se a gente considerar que o Toff ele seria o tempo total do período que a chave fica aberta e desligada, menos o período que ela fica ligada, a gente consegue equacionar isso de forma que a gente vai ter que a tensão de saída é igual à tensão de entrada E, tensão da fonte E, multiplicado por T1 dividido por T menos T1. Bom, então, fazendo essa relação, a gente pode considerar o VO, que é a tensão de saída, uma relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. A tensão de saída ela seria a tensão de entrada multiplicado pelo tempo da chave que fica ligada, dividido pelo tempo total da chave ligada, menos o tempo que ela ficou ligada. Se a gente trazer todo esse T1 e T para a analogia do ciclo de trabalho dessa chave, a gente vê que, na verdade, seria a tensão de entrada multiplicado pelo ciclo de trabalho dividido por 1 menos o ciclo de trabalho. Isso no modo de condução contínua, né? A gente tem que ter certeza que o nosso circuito ele estaria no modo de condução contínua, que é o modo onde a corrente no indutor ela não cai para zero, ela não vai zerar em nenhum momento. Ela já começa um ciclo antes de toda a corrente ela ser acabada. Então, para que a gente consiga usar o conversor nessa aplicação aqui que a gente está querendo, a gente tem que garantir que ele está nesse modo de condução contínua para que a gente consiga usar com base nesse equacionamento que a gente fez aqui. Além dessa, a aplicação que a gente está tentando tratar aqui para o conversor buck-boost, ela não é tão comum, inclusive. A principal aplicação, que é a mais famosa nesse sistema, é a aplicação em painéis fotovoltaicos, pois a variação dos painéis ela permite a variação de tensão do circuito, ela vai permitir que a gente atinja todos os pontos de potência do painel, independente da radiação ou temperatura do mesmo. Então, ela é muito utilizada para isso, mas também é aplicável também em fontes de alimentação autorreguladas, sistemas de alimentação de bateria, controle adaptável, amplificadores de energia. É meio incomum ouvir falar, pelo menos foi o que a gente viu nas pesquisas, sobre a aplicação dele para esse método de estabilizador de tensão. Então é isso que a gente está querendo tratar aqui. A gente está querendo buscar, verificar se ele consegue fazer essa estabilização de tensão e dar algumas hipóteses para como ela pode ser feita e algumas condições. Bom dia, eu sou o Pedro Pinto e eu vou explicar nossa metodologia e os nossos resultados. Para a simulação dos circuitos foi ser utilizado o software PSIM. No caso, foram simulados dois circuitos, um deles com uma entrada de 4.5 volts e saída de 5 volts, e o outro com uma entrada de 5,25 volts e saída de 5 volts. Um dos primeiros passos para se preparar o software PSIM seria a simulação de controle, em que nós configuramos o time step e o tempo total, que o time step seria o tempo entre cada medição e o tempo total seria o tempo total do circuito da medição. Um dos parâmetros calculados foi o ciclo de trabalho do nosso gerador PWM, que a fórmula dele seria VO, quer dizer, a tensão de saída é igual à tensão da fonte vezes o ciclo de trabalho, dividido por 1 menos o ciclo de trabalho. No caso de 4,5 volts de entrada, nosso resultado foi 0,5263. No caso de 5,25 volts de entrada, o nosso resultado foi 0,4878.
Esse no caso seria o nosso circuito. Temos uma fonte em paralelo com o indutor de 0,5 mH, que está em paralelo também com um capacitor de 1000 microfarad, que por sua vez também está em série com um resistor de 10 ohms. Para a nossa modulação de onda, nós temos um diodo e o nosso gerador PWM acionando uma chave. No nosso caso, para a geração PWM, nós temos uma fonte de sinal quadrada que envia um sinal para o gerador on-off, que seria o que faz o acionamento da chave. No caso do circuito com uma fonte de 4,5 volts, nós temos um ciclo de trabalho diferente do 5,25, como foi visto no slide anterior. Note também que essa fonte tem amplitude de 1 volt e uma frequência de 20 kHz. Esses são os nossos instrumentos de medição. No caso, a gente queria analisar a tensão e corrente de entrada, assim como a de saída. Então, nós temos voltímetros em paralelos com a carga e com a fonte, e amperímetros em série com a carga e com a fonte também. Outros parâmetros também que foram analisados foram a corrente no indutor, que seria o que prova que o nosso circuito está com uma condução de maneira contínua, e também o nosso gerador PWM. Esses são nossos resultados. No caso, isso aqui seria a corrente no indutor do circuito de 4,5 volts, em que, como você pode ver, como a corrente não está em zero, isso prova que o nosso circuito funciona de maneira com uma condução contínua. No caso, se essa corrente fosse zero, os nossos cálculos poderiam estar errados e o circuito estaria funcionando de maneira com uma condução não contínua. Esses são os resultados de entradas, os resultados da corrente e tensão, sendo os da esquerda a tensão e o da direita o de corrente, em que aqui a gente pode ver que a entrada em vermelho está contínua, com 4,5 volts, e na saída nós temos o pico do capacitor e também uma saída de 5 volts contínuos também, aproximadamente. Nota-se que o resultado está negativo. Essa é uma das vantagens do circuito buck-boost, mas porém isso pode ser contornado em um circuito mais real, mas no nosso caso é só para testes. Do outro lado nós temos as correntes, em que as ondas de entrada em azul, elas parecem pintadas, mas nesse caso seria por causa do nosso acionamento do PWM a 20 kHz, por isso ela aparece assim. Isso aqui na verdade são várias ondinhas, e a saída também contínua. Próximo, com isso a gente pode concluir que o circuito buck-boost pode funcionar como rebaixador, como elevador. Esses seriam os resultados a 5,25 volts, que nós temos a corrente no indutor, em que novamente, como ela não é zero, nos leva a crer que o circuito está funcionando com uma maneira de condução contínua. Então nós temos as tensões e correntes novamente, sendo à esquerda a tensão e à direita a corrente, em que podemos ver o que é muito similar ao anterior. Nós temos uma entrada de 5,25 volts e uma saída de 5 volts, com o mesmo problema do anterior, sendo negativo. E para a corrente também, muito similar, também parece pintada. E na saída temos uma tensão contínua, uma corrente contínua, perdão. E com isso também nos leva a crer que o circuito buck-boost pode funcionar tanto quanto um elevador, tanto quanto um rebaixador. Bom, então uma vez que a gente já definiu que o circuito buck-boost ele é aplicável para qualquer
variação nessa faixa de tensão, que são a faixa em que o USB, a entrada USB trabalha, que é de 4,5 a 5,25 volts, para a gente saber se tem uma forma de automatizar, uma forma melhor de fazer um algoritmo por trás dessa troca do controle do PWM, a gente tem que analisar melhor uma relação entre o PWM e a tensão de entrada do circuito. Então, a gente utilizou os voltímetros que estavam dispostos na tensão que o PWM estava fornecendo no chaveamento, para analisar como que era o chaveamento, como que era o PWM em cada um dos casos. Em 4,5 volts, em 5,25 volts, se a gente analisar eles normal, as imagens completas, parecem muito próximos. Isso porque eles realmente são. São valores muito precisos, então a gente tem que ter um controle um pouco mais específico desse ciclo de trabalho, porque todos são muito próximos de 50%, são muito próximos do ciclo de trabalho de 0,5, né? A gente viu ali que era questão de 0,4 e 0,48, 0,52, era muito próximo de 0,5. Se a gente analisar com o zoom nessas duas imagens, a gente consegue perceber que o tempo em que a chave fica ali no estado 1, a largura desse pico, ela é um pouco maior para 4,5 volts do que para 5,25 volts. Isso indica que quanto menor a tensão de entrada que a gente tiver, maior tem que ser o ciclo de trabalho, o valor do ciclo de trabalho, para que a gente consiga fazer essa conversão para os 5 volts contínuos. Bom, e qual seria essa relação que a gente tem? Essa relação nada mais é dada por a relação de equacionamento que a gente pegou lá na frente, quando a gente estava explicando a teoria sobre o conversor ainda, sobre o equacionamento dele com o valor de VO no modo de condução contínua. A gente sabe que o valor de D ele vai depender da saída que a gente quer obter, que no caso, para a gente equacionar isso, ela seria constante em 5 volts, então o VO ali a gente substituiria por 5, o Vin é a nossa entrada, que seria uma entrada variável, que iria variar dos 4,5 até os 5,25, claro, com alguma margem de erro. E a gente tem o D, que seria a saída que a gente precisa, que é o ciclo de trabalho que a gente precisa aplicar lá de forma a algum algoritmo, de alguma forma automática, né? Então a gente teria que ser capaz de criar um algoritmo que ele conseguisse percorrer um gráfico igual a esse da direita. É um gráfico que eu montei partindo dessa relação, que ele exibe bem como que se dá essa relação dos dois. Se a gente tirasse o zoom dessa imagem, a gente ia ver que em grandes escalas ela não é uma relação linear, mas aproximando dá para ver que ela é quase linear, é quase muito reta ali a relação, então dá para definir bem um algoritmo para fazer isso baseando na equação de uma reta, em que a gente conseguiria estabelecer a gente conseguiria ler no algoritmo uma tensão de entrada e estabelecer um valor D que a gente precisasse aplicar para que o nosso VO no circuito seja igual a 5 volts. Partindo de como está esse gráfico aí na direita mesmo, separado entre essa faixa das duas barras pretas que a gente tem. Então seria basicamente isso, né? Concluindo aqui. Para a gente poder utilizar, a gente tem que primeiro verificar se o conversor ele satisfaz as condições que a gente determinou durante todo o processo de simulação. Que seria, primeiro, operar em modo contínuo. Segundo, ter uma topologia que não permite a tensão invertida. Não foi a que a gente usou, mas é o adequado para utilizar ele como estabilizador de tensão ou qualquer outro trabalho que necessite de tensões positivas, né? Porque a tensão negativa muitas das vezes ela é um problema. E possui um algoritmo que controle esse PWM. Claro que daria para a gente fazer esse controle automático, manual também, mas o controle automático seria o mais desejável. Então sim, se for necessário, né, não é muito aplicável em todos os casos, existem formas melhores de fazer isso, mas o que a gente queria buscar aqui nesse trabalho é verificar se é possível. Então sim, o conversor buck-boost ele seria aplicável como um estabilizador de tensão.